Bom, gente, então a gente se encaminha aqui talvez para os dois, talvez não, com certeza para os dois ensaios finais do livro, que são ensaios que ele vai intitular de A Imagem Tolerável e a Imagem Pensativa, né? É quando o Rancière começa a introduzir aqui nessas reflexões todas também uma certa discussão que também já é antiga, né? Não começou do agora, sobre o Estatuto da Representação, né? Isso vai ficar mais claro ainda no último ensaio. Mas que nesse primeiro momento ele vai trazer, ele vai de novo, né, um pontapé crítico dele aqui em torno do que se chama, né, ou do que se convencionou a chamar de a imagem intolerável, né, que seria imagens que não, digamos que o grande público, né, ou que o senso comum, por exemplo, rechaçaria, né, como imagens que não deveriam ser nem mostradas e nem ser vistas, né? Mas ele vai trazer de novo que ele vai retomar, né, falar que essa questão sobre a imagem tem um paradoxo, né? Ela já é antigo, não é de agora. Temos um senso comum crítico que a imagem é o duplo da realidade, portanto, mera representação, né? O que torna o espectador passivo. Vocês veem que, de novo, dialoga com essa noção de passividade da espectadoria, novamente, né? Aquele que está fora, aquele que observa, aquele que só visualiza. Portanto, a imagem é um problema. Isso é antiquíssimo, né? Quando vai surgir, por exemplo, a fotografia, em algum momento ele vai falar sobre isso no século XIX, esse argumento voltou, né? Inclusive pelo próprio Baudelaire, um outro grande pensador da modernidade para a gente aqui, e literato, né, escritor. Né? E aí agora ele retoma o Debord, né? Ele vai trazer o Debord logo de primeira, que para, né, digamos assim, tornar as imagens toleráveis, ou pelo menos discutir um pouco do que discutir e questionar esse argumento de que ela seria o duplo, né, da imagem, né, ele propõe inverter a lógica do espetáculo, ou seja, mostrar imagens verdadeiras da realidade, né, e que vai gerar um outro paradoxo. A ação é apresentada como única resposta ao mal da imagem e a culpa do espectador. No entanto, o que se apresenta a esse espectador ainda são imagens. Né? Esse aparente paradoxo tem sua razão. Se não imagens, o espectador não seria culpado. Então a gente vendaria os olhos, né? Só leria ou então ouviria a palavra. A inversão da imagem, a inversão da inversão fica assim, como saber reservado daqueles que sabem, porque ficaremos sempre a não saber, a não agir. Ou seja, não adianta muita coisa, né? A proposta do Debord, porque de novo você continua mostrando imagens, né? Ele vai falar de um livro dele específico, né? Que também tem e aí vai trazer um outro debate que é muito importante, ele já começa a trazer um debate em torno enfim, de imagens, de testemunhos, né, de toda uma questão envolvendo também as guerras, da memória, né, não é um debate por um acaso, né, e aí logo em seguida ele já introduz isso, né, ele vai falar, ele vai colocar nesse binômio, essa discussão no primeiro momento, né, o intolerável seria o contrário do irrepresentável, né? Que são argumentos críticos comuns, né? Que surgiram, sobretudo, depois da Shoah, né? Que é preferível, né? Ao termo holocausto, digamos assim, né? A partir da gama de testemunhos, né? Dos sobreviventes, na verdade, do que foi o horror do genocídio do povo judeu, enfim, né? E que isso depois se torna exposição, se torna arte, né? De uma certa forma. Ele vai comentar, né, dessas 4 fotografias que está no centro da exposição Mémoire de Camp, também meu francês perdoe, que são as memórias dos campos de concentração, né, também bastante conhecida, bastante difundida para quem estuda memória, né, testemunho, que são mulheres a caminho da câmara de gás, né, que mostra mesmo essas mulheres nuas ali sendo exterminadas, né, ao ar livre, enfim, no meio dos campos de concentração, que se torna ali um lugar de passagem, de memória, né, um lugar de passagem no sentido de passear, né, porque ele se torna também um museu, né, um lugar de caminhar e observar e relembrar. Né. Ele vai falar que dentro dessa discussão toda vai surgir um ensaio do Bergman, né, do Didier Bergman,
num catálogo da exposição, né, ressaltando a representação da realidade das imagens, né, enaltecendo, na verdade, né, que as imagens elas amplificam, né, a representação do que foi, digamos assim, mas que ao mesmo tempo vai gerar debates contraditórios, né, sobretudo contra a imagem. Ele vai falar da Elizabeth Pagnol, né, sobre que vai fazer um comentário dizendo que essas imagens eram demasiadamente reais, né? E que impediam qualquer distância crítica, ou seja, elas são tão evidentes do que foi, digamos assim, né? Aquelas cenas de horror que, enfim, não havia um distanciamento para pensar sobre isso. Né? E, ao mesmo tempo, um outro argumento crítico, né? De Gerard Wachmann, você talvez depois me corrija se alguém tiver uma pronúncia melhor aí, mentiam, nessas imagens mentiam, ao contrário de serem demasiadamente reais, mentiam porque elas não representavam a realidade da Shoah. Né? Então vocês veem que o argumento, mas ainda o argumento é o mesmo se a gente for levar em consideração que é contra a imagem. Né? A ideia aqui é colocar a imagem de um lado e enaltecer, né, amplificar a possibilidade, a potência do testemunho, da palavra, né, do relato. O argumento visa, de fato, algo bem diferente. Né? Visa instaurar uma oposição radical entre dois tipos de representação: a imagem visível e a narrativa pela palavra. Dois tipos de atestação: a prova e o testemunho. As quatro imagens e o comentário são condenados porque aqueles que tiraram as fotos com risco de vida e aquele que as comenta viram nelas testemunhos da realidade de um extermínio, cujos vestígios seus autores fizeram de tudo para apagar. Foram criticados por terem acreditado que a realidade do processo tinha necessidade de ser provada e que a imagem visível constituía uma prova. Né? Aí gera toda uma questão, né, em torno disso, de que o testemunho ele tem uma capacidade de demonstrar e de apresentar aquilo que não se pode representar, né? Por isso o irrepresentável. Enquanto a imagem, né, meio que encurta esse caminho. Né? Ele vai fazer uma defesa logo em seguida, né, e vai mostrar, por exemplo, como exemplo, né, também uma produção em torno do relato, do testemunho, que é esse filme do Clolas Mann, da Shoah, né, que são uma espécie de coletânea, né, também muito conhecido no meio, uma coletânea de depoimentos, de narrativas, de relatos de sobreviventes, de pessoas que vivenciaram, né, os horrores ali do Holocausto, né. Vai comentar sobre essa cena, né, essa cena onde o diretor intervém, né, no relato do Abraham Bomba, né, Bomba, onde ele foi um barbeiro, né, da época, é, tirava, né, os cabelos dos judeus para serem para entrarem nos campos de concentração, e ele está relembrando nesse momento, quando ele está cortando o cabelo de uma pessoa e ele começa a chorar, né, ele começa a relembrar o relato, enfim. Ele vai dizer que essa voz, né, essa letra, né, que se apresenta, ela se apresenta como imagem, porque a gente vê a imagem disso, né? E ele vai quebrar um pouco ele vai desconstruir um pouco essa relação contraditória, né, ou opositiva, né, entre a imagem e a palavra, como se uma tivesse um poder, né, de anular coisas da outra. Não, elas se retroalimentam, né, e no fim das contas elas também são lidas como imagens. Né? E que isso nos revela esse jogo complexo de relações que é a representação. Né? A representação não é o ato de produzir uma forma visível, né? É o ato de dar um equivalente, coisa que a palavra faz, tanto quanto a fotografia. A imagem não é o duplo de uma coisa, seja, né, a coisa vista por uma segunda vez. É um jogo complexo de relações entre o visível e o invisível, o visível e a palavra, o dito e o não dito. Não é a simples reprodução daquilo que esteve diante do fotógrafo ou do cineasta. É sempre uma alteração que se instala numa cadeia de imagens que a altera por sua vez. Né? E a voz não é a manifestação do invisível em oposição à forma visível da imagem. Ela também faz parte do processo de construção da imagem. Eu faço isso, eu dou aula aqui no curso de artes visuais, por exemplo, mas eu sou responsável pela área da palavra, do texto escrito. Eu faço esses exercícios com os meus alunos constantemente, né? Às vezes eu trago uma fotografia e peço para eles narrarem a fotografia, às vezes eu faço o contrário disso, e saem coisas bem interessantes, né? E eu digo, olha,
Não entrem nessa onda de que uma é melhor que a outra, não. Vão realmente pela complexidade que ambas geram, né? Ou seja, a imagem não está ali como um apêndice da palavra e muito menos a palavra tem um poder menor do que a imagem, né? Se a gente for pensar em livros, né, livros da contemporaneidade, né? Na literatura brasileira a gente tem muito isso. Fotografias, documentos, né? Os próprios livros que eu estava mencionando agora do Silviano Santiago, o último romance dele, né, o Machado, onde ele vai se apropriar de documentos dos 4 anos últimos da vida do Machado de Assis, né? Ele vai trazer várias fotografias, várias obras de arte. Ele não está ali, né, atestando veridicamente onde ele coletou isso. Né? Tem um jogo, né, complexo ali entre a visibilidade desse leitor e a relação com essas palavras, né, que estão entranhadas. Né? Ao mesmo tempo que a gente vai hoje em exposições contemporâneas, e a gente vê os textos que os próprios artistas rabiscam sobre as próprias obras ali do lado, e aquela leitura que a gente faz de ambos, né, tanto da obra visual quanto do texto que ele ensaia, né, geram uma terceira coisa, né, geram uma relação complexa dessas relações todas. De novo, a ficção. Né? Eu vou pular a maior parte do trecho, mas vocês veem que, de novo, a ficção permeia, né, esse argumento crítico do Rancière. Né? Ele vai dizer lá embaixo, né, essa criação é trabalho da ficção, que não consiste em contar histórias, mas em estabelecer relações novas entre as palavras e as formas visíveis, a palavra e a escrita, um aqui e um alhures, um então e um agora. Essa costura, né? Essa costura indefinida, né? Indefinível, que a gente não sabe onde isso vai chegar. Né? E aí a gente se encaminha para a imagem pensativa, que é onde ele, de uma certa forma, continua esse debate sobre a ideia de representação, né? E, de novo, trazendo aonde que estaria o pensamento crítico, né? O pensamento político dentro disso daí. Ele vai chamar de pensatividade, né? Ele vai falar que as imagens são pensativas, né? Quando é uma imagem que encerra pensamento não pensado. Olha só que interessante, né? Pensamento que ainda não foi pensado. Pensamento não atribuível à intenção de quem a cria e que produz efeitos sobre quem a vê, sem que este a ligue a um objeto determinado. Pensatividade designaria, assim, um estado indeterminado entre o ativo e o passivo. Né? Então, olhar, né? Visualizar, né, imagens é interagir com o mínimo que a gente conhece sobre elas, né, sobre o que a gente já viu parecido, do que a gente entende de elementos que ela tem, das maneiras que a gente tenta descrever, mas também é esse apelo sensível, afetivo que a gente tem no contato, na relação, né? E que daí cria-se, né, gera-se um significado diferente de um significado determinado a priori, por exemplo. Ele vai trazer, né, 2 exemplos aí para questionar que questionaram, na verdade, né, essa ideia de pensatividade na imagem, né? O primeiro, como eu falei agora há pouco, é o Baudelaire, né? Que lá no século XIX vai criticar a fotografia, né? Vai dizer que era uma forma mecânica sei lá, de abolir, de impedir o pensamento, a reflexão, o imaginário, né? E a gente pode parar para pensar no Benjamin também, né? Quando os ensaios que ele vai fazer, em vários ensaios, né? Mas talvez o mais clássico deles, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, né? Que é um ensaio famoso, longo, de longo esforço, que ele vai trazer um componente adicional e positivo, né, para a imagem, sobretudo para a fotografia, dizendo que ela revela coisas que no original, né, digamos, nas imagens primeiras ou nas imagens reais, né, digamos, da existência, não seriam percebidas, né? Que também desconstrói uma noção que ele em outros textos vai discutir, como a ideia de aura da obra de arte, originalidade, enfim, aquelas rupturas, né, que esses autores de meados do século XX começam a fazer ali com os estigmas, né, com os pilares da modernidade, desses que eu falei, originalidade, obra de arte pura, enfim. Ele vai trazer esse exercício para a gente, né? Alguns, eu só trouxe alguns, né? Ele traz esse, né? Das fotografias da Hynek Dijkstra, Kolobzek, né? Polônia,
de 92, né, onde foi exposta tanto em Nova York quanto Paris, né, na verdade são vários, né, mas o Rancière vai comentar dessa adolescente aí que aparece em maiô e vai, né, e vai fazer um comentário sobre os argumentos críticos que vieram, né, após essa exposição, né, de que, por exemplo, a gente num primeiro momento, a gente não determina, né, uma origem e um significado para essas imagens, né? Por exemplo, é uma imagem de uma mulher jovem, né, vindo da praia, mas a gente não estabelece, por exemplo, uma imagem do que seria o padrão belo feminino, né, construído pela sociedade, e ao mesmo tempo também há uma indeterminação ali etária, enfim, ou seja, né, uma imagem de um sujeito em transição, né, de um sujeito em formação, de um sujeito em mutação. E que isso seria uma metáfora para a gente entender também o que seria essa imagem pensativa, né? Uma imagem que não tem nada determinado a priori, né? Para a gente relacionar, e que isso desconstrói a noção de que a gente teria de que imagem seria uma mera representação de uma coisa já existente. Né? Que esse foi o primeiro, digamos, argumento quando surgiu a imagem fotográfica, sobretudo. Né? O que se aproxima desse argumento crítico dele, que ele está chamando de argumento mais da contemporaneidade, né, a gente pode também tirar do Roland Barthes, né, que ele vai citar lá na Câmara Clara, né, que vai trazer o Studium e o Punctum como esse duplo, né, duplo aspecto da fotografia. Enquanto o Studium seria um conteúdo informativo que a gente visualiza, o Punctum seria o afeto, né, seria a loucura sensível, ele menciona isso em algum momento, que é aquilo que a gente não determina, que a gente não traz, digamos, um traço racional, né, digamos, do objeto, né, mas que a gente constrói a partir do contato. Né? A teoria do ponto pretende afirmar a singularidade resistente da imagem. Mas, no fim, e aí está o paradoxo que ele vai dizer, né? Acaba por deixar de lado essa especificidade, ao identificar a produção e o efeito da imagem fotográfica com a maneira como a morte ou os mortos nos tocam. Isso ele está retomando, né, de novo, o Barthes, que também estava falando muito, muito de memória afetiva nesse livro, de questões muito pessoais, né? Ele também vai trazer algumas fotografias que dava para a gente pensar nisso, né? Por exemplo, de um modelo jovem que está, né? Ele está decretado a sua morte, né? Enfim, ele está algemado, mas a imagem não demonstra isso porque ela desconstrói, né, esse padrão, essa expectativa de que ele seria morto, enfim. Ele está falando dessas coisas todas, mas, de novo, dando continuidade ao que ele já disse lá no primeiro sobre isso, né? Sobre essa mimese clássica que ainda parece que paira sobre a ideia, a noção do que seria a obra artística imagética, né? Ele vai dizer que, como sempre, né, como vocês já viram, tem sempre um regime estético que ele pretende incutir, né, como uma maneira mais interessante de observar essas construções. Ele vai chamar isso de semelhança desapropriada. Né? Ao invés da gente procurar as semelhanças, né, as conexões, como ele estava dizendo agora há pouco, no outro texto, seria interessante que a gente observasse essa ruptura estética como algo que ainda não foi criado, que é indefinível. Né? Eu não vou ler isso aqui de novo, ele didaticamente ele está retomando, né? Se vocês forem ler, se vocês leram, vocês observaram que ele vai retomando alguns argumentos, de novo trazendo os modelos da arte lá, né? Da ruptura estética, por exemplo, a mudança que a modernidade provoca, né? Da representação à apresentação e à presença. Eu não vou trazer isso aí porque eu já foi falado bastante aqui também. E por fim, né? Eu diria que eu acho que seria interessante pensar, e aí é óbvio que ele está se utilizando de um exemplo muito digamos, da nossa vivência, né, do nosso momento histórico, e ele está pensando ali na revolução já criada pelas artes junto com a tecnologia, né, as tecnologias digitais, né, ele vai trazer esse exemplo do Woody Vazuk, né, dessa Art of Memory, que era um filme, digamos assim, um documentário projetado com imagens da época, imagens da informática da época, né, de computadores antigos, ou seja, as primeiras
enfim, as primeiras construções de imagem, né, não parecidas com as que hoje a gente vê nas inteligências artificiais, né? Ou às vezes até se aproxima em alguma medida, né? Mas não com o mesmo alcance e a mesma capacidade desse período, né? Ele vai dizer que a pensatividade, por fim, da imagem, então, essa relação entre duas operações que põem fora de si mesmos a forma pura demais ou o acontecimento carregado demais da realidade. Por um lado, a forma dessa relação é determinada pelo artista, mas por outro, é só o espectador que pode fixar a medida da relação. É só o seu olhar que confere realidade ao equilíbrio entre as metamorfoses da matéria informática e a encenação da história de um século que é o que, é o que trata, né, esse vídeo, né, esse filme, é, que é uma coletânea de imagens do século XX, né, assim, de vários acontecimentos, né, guerra civil, as guerras, sobretudo as guerras, né, é muito calcado nisso, né, a bomba de Hiroshima, imagens espetaculares, né, imagens que fixam os nossos olhares e que chamam a atenção, né, mas que ao mesmo tempo, dependendo da maneira como elas são organizadas, né? E aí a metáfora do cinema é muito boa. Ele vai terminar falando do cinema, né? Vai falar do Godard, por exemplo, de como essa montagem, né, de cenas é uma metáfora do que é a ficção, né? Ou seja, quando a gente reorganiza essas paisagens, né? Tanto visuais quanto mnemônicas, a gente é capaz de ressignificar, né? Não só o passado, né? Mas também o presente. Gente, eu tentei dar uma pincelada, sabe, geral. É muito complexo, né? Pegar um livro de 120 e poucas páginas, de 5 ensaios que foram arquitetados e construídos em várias conferências, né, em vários diálogos, e, enfim, apresentar, digamos, um caminho, né, para transitar entre eles. É bem complexo isso, demanda um trabalho estratosférico, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, porque a gente se aprofunda e mergulha de novo num texto que só traz, cada vez mais ele traz mergulhos assim críticos de reflexões estéticas muito valorosas, pelo menos para mim, né? Espero que tenha pelo menos surtido algum efeito para a gente debater ele